Fala pessoal, tudo bem? Espero que sim. A gente está aqui para dar início à nossa segunda aula, né? Continuidade da nossa disciplina, marketing estratégico. Essa disciplina muito presente no cotidiano, no dia a dia de todo ser humano. Na verdade, de todo ser humano que vive em sociedade, de uma forma ou de outra, direto ou indiretamente, a gente vai esbarrar aí com marketing estratégico, com marketing de uma forma geral, né, com uma cadeia, com uma criação de valores, não é isso? E a gente vai começar hoje a nossa segunda aula. A gente começa essa aula falando das tarefas e objetivos de marketing. Em uma aula passada, a gente verificou a dificuldade que é conceituar o marketing. Por quê? Porque não tem um conceito único de forma real e absoluta. Existe aquele conceito que é mais aceito, que é aquela relação de troca, né? Marketing é uma relação de troca. E aí essa troca a gente vem definindo, a gente vai definindo com o passar do tempo, né? Porque não tem um conceito único que é utilizado de uma forma real, absoluta, com uma verdade suprema. Porque o marketing está relacionado com a sociedade. E a sociedade ela é uma sociedade mutante, ela se transforma a cada dia, né? Diariamente são colocados no mercado milhões de produtos, disponibilizados milhões de serviços, e com isso o próprio comportamento do ser humano vai se modificando. Então, o que era marketing hoje se tornou marketing direto, marketing de negócios, marketing de relacionamento, endomarketing, né? Marketing digital, a gente está falando de marketing 4.0, né? Então a gente vai verificando hoje se a pessoa falar assim para nós, qual é a definição de marketing, né? A gente tem que responder com uma pergunta, mas que marketing você está falando? Do marketing de uma forma geral, que fala que é uma relação de troca, ou de um marketing específico, como marketing digital, realizada essa relação de troca por meios eletrônicos, da internet? Né? Que marketing você está falando? Que marketing você quer saber? Tá certo? Mas na aula de hoje a gente vai começar falando sobre as tarefas do marketing, né? Não só as tarefas, como o objetivo do marketing. Primeira coisa que a gente tem que entender é que o marketing tem como tarefa e como objetivo a satisfação do cliente. A satisfação do cliente. Para se ter essa satisfação, eu tenho que entregar a esse cliente um valor percebido maior. A gente já falou na primeira aula, a gente chegou a uma conclusão que o cliente não compra produto ou serviço, não é isso? A gente verificou que ele compra o valor percebido. Então nós, como empresa, nós temos que fornecer a esse cliente, fornecer a esse consumidor um valor percebido maior do que o da nossa concorrência, tá certo? Com isso, se eu consigo colocar na mente do meu consumidor, na mente do meu cliente, que o meu valor do meu produto, do meu serviço, da minha empresa é superior ao que é superior à da concorrência, ou que existe no mercado, automaticamente eu consigo reter esse cliente. E quando eu consigo reter o cliente, é provável que essa relação de troca, essa relação de consumo, essa relação de aquisição, essa relação mercadológica volte a se repetir inúmeras e inúmeras vezes, até a fidelização, não é isso? Em comunicação, em agências de comunicação, de publicidade e propaganda, pelo menos na que eu trabalho, a gente costuma dizer que a gente não vende produto, a gente não vende para o cliente, a gente conquista o cliente. É diferente de uma simples venda, tá certo? Então, por que devemos nos preocupar com a satisfação, valor e retenção do cliente? Porque a satisfação do cliente é o objetivo de qualquer estratégia de marketing,
tá? Um cliente satisfeito é um cliente que retorna, é um cliente que volta a ter a mesma relação conosco, tá certo? Então, a principal tarefa, o principal objetivo aí é reter o cliente, é fazer com que o cliente volte, com que o cliente se sinta à vontade de continuar mantendo uma relação mercadológica com a empresa, né? Consequentemente, esse cliente vai dar lucro para a empresa. E uma empresa, toda empresa, ela foi criada para dar lucro, tá certo? Em contrapartida, essa empresa entrega valor ao cliente, tá certo? É, já falando em valor, a gente percebe que a geração de valor aqui é fundamental, tá certo? É fundamental para aprender não só o dinheiro do cliente, não só isso, mas o cliente em si, tá certo? A gente verifica que essa questão de valor, quando eu entrego um valor para o cliente, ele prefere a minha empresa, prefere o meu produto, o meu serviço com relação à concorrência, tá certo? Então eu tenho que, quando eu pensar em marketing estratégico, eu tenho que fazer isso, eu tenho que satisfazer o cliente, gerando valor para ele, fazendo ele entender qual é o valor e fazendo ele consumir esse valor, porque se ele entender esse valor, a probabilidade dele continuar sendo meu cliente, dele continuar fiel à minha empresa, fiel à minha marca, produto ou serviço é muito grande, tá certo? Porque o cliente retido, ele tem mais chances, né, de repetir esses negócios, tá certo? Mas eu não consigo reter um cliente se eu não tiver princípios. Que princípios são esses, professor? Esses princípios são os que vão nortear o meu planejamento estratégico, o meu planejamento de negócios, o meu planejamento de marketing, o meu planejamento de comunicação de marketing. Ou seja, eu tenho que analisar todos os princípios para eu começar a estabelecer algumas metas, alguns objetivos a serem alcançados, a serem traçados em uma relação mercadológica, tá? Existem N princípios, mas para não ficar uma coisa tão maçante, para não ficar uma aula muito longa, né? A gente selecionou para vocês alguns princípios que são mais utilizados em uma relação de mercado, tá certo? Primeiro princípio é o princípio do cliente, onde as empresas, onde vocês têm que se concentrar nas atividades de marketing que criam e fornecem valor para o cliente. Nessa relação de consumo, quem está no pedestal é o cliente. É ele que vai dizer para vocês o que vocês vão produzir, de que forma com que vocês vão produzir, o que ele vai entender como valor ou não, tá certo? É ele que vai ditar as regras do mercado para vocês. Porque o cliente, o mercado, na verdade, esse mercado só existe porque existe um cliente. Se não existisse o cliente nessa relação mercadológica, todas as empresas iriam à falência, né? Esse mercado iria ruir, esse mercado iria cair como um castelo de cartas. Eu não tenho condição de estar no mercado se eu não tiver cliente. Então, esse princípio do cliente é uma análise de cliente em primeiro lugar, tá certo? Eu tenho que entender, como administrador de marketing, que a minha empresa só existe porque do outro lado existe um cliente, é ele que vai falar para mim o que ele quer. É através das pesquisas de marketing, através do sistema de informação de marketing, que ele vai mostrar para mim o que ele precisa, quais são suas necessidades e os seus desejos, tá certo? Então esse primeiro princípio do cliente é voltado único e exclusivamente para atender e entender as necessidades e desejos dos clientes, tá? Eu tenho que fazer um estudo voltado para o cliente, baseado nesse princípio. Um princípio muito importante também que a gente não pode deixar de falar é o princípio do concorrente, né? Porque o princípio do concorrente é ele que pode me ameaçar. São os meus concorrentes que podem me ameaçar. São os meus concorrentes que querem o meu espaço, que querem o meu mercado,
né? E são esses concorrentes que eu tenho que identificar os pontos fortes, os pontos fracos deles, ao encontrar no mercado uma oportunidade para derrotar esses concorrentes, né? Não adianta nada o mercado apresentar aí um crescimento de X% ou de 2x%, sendo que o meu concorrente ele desenvolve produtos, serviços bem mais atraentes para o mercado, ele cria valor e eu não consigo me adaptar, não consigo chegar de igual para igual com ele, negociar com todos os stakeholders envolvidos na relação, né, nessa relação negocial, nessa relação de marketing, eu tenho que analisar os concorrentes, tá certo? Porque é ele que me amedronta, é ele que eu tenho que derrubar. Então eu tenho que verificar, eu tenho que criar. Quando eu falo assim, eu tenho que analisá-lo, é analisá-lo do tipo, se eu tenho um objetivo de marketing que é crescer 5% ao ano e o mercado apresenta um crescimento de 17% ao ano, eu preciso entender qual que é o objetivo de marketing do meu concorrente. Porque se eu não entender como ele vai se comportar, o mercado fica na mão dele, tá certo? Então não adianta eu crescer 5 se ele cresce o dobro, tá certo? O mercado cresce 17%, eu faço um planejamento de marketing de crescimento de 5%. Essas porcentagens são porcentagens altas, tá, gente? Mas é só por uma questão de exemplo mesmo. Então vamos dizer que o mercado cresce 17, eu cresço 10 no meu objetivo, meu concorrente cresce, eu cresço 5 no meu objetivo e o meu concorrente cresce 10 no meu objetivo. Daqui 3, 4 anos eu estou fora do mercado, tá certo? A gente sempre fala, eu preciso conhecer o meu adversário antes de entrar num campo de batalha, e o marketing contemporâneo, o mercado contemporâneo é um campo de batalha. É isso, eu preciso entender o meu concorrente. Eu falo que às vezes eu preciso saber mais do meu concorrente do que de mim mesmo. Por quê? Porque quando eu sei da minha empresa, dos meus produtos, do meu negócio, eu consigo trabalhar em cima, eu consigo melhorar, porque as decisões dependem de mim. Agora, quando eu não entendo o meu concorrente, eu passo a ficar à mercê, eu coloco essa palavra entre aspas, à mercê do mercado, né? É o concorrente que vai dar as cartas. Né? Então eu tenho que entender aonde, qual é o calcanhar de Aquiles, entre aspas, que eu vou utilizar para ganhar espaço em relação a esse concorrente. Tá certo? Então esse princípio do concorrente é aquele princípio que eu preciso entender que eu tenho que oferecer um valor superior para os meus clientes ou os meus consumidores, superior ao da minha concorrência. Porque o consumidor ele vai comparar, e quando ele compara, ele compra valor, ele adquire valor, ele olha e ele vai adquirir aquele produto ou serviço que mais entrega valor. Né? Se o meu produto não entrega valor, o meu produto fica na prateleira, o meu serviço não sai, tá certo? Eu vou desvalorizando a minha marca, a marca da minha empresa, e com isso, consequentemente, eu vou perdendo share, eu vou perdendo mercado, até ser extinto, não é isso? Um outro princípio nas relações de marketing que a gente tem que avaliar é o princípio da proatividade ou princípio proativo. Por quê? Porque esse princípio ele está relacionado com a mudança de ambiente, aquela melhor mudança, apoiar assim, conseguir conquistar ou mudar um ambiente para melhorar as chances do meu sucesso. Tá certo? Eu tenho que me adaptar ao mercado, eu tenho que ser proativo a me adaptar ao mercado e ser tão proativo quanto tentar prever as relações do mercado, tentar prever uma tendência mercadológica. Se eu não parar e não analisar e verificar como que é a oscilação de mercado, como que o mercado ele
ele se movimenta, como que o consumidor se movimenta, e quando eu falo mercado, eu falo de um mercado de uma forma lato sensu, não stricto sensu, como que se eu não entender como esse mercado funciona, se eu não tiver essa proatividade de lançar algo novo, de lançar um produto novo, um sistema de produção, um sistema de administração nova, eu vou ficando para trás também. Então eu tenho que ser proativo, nem que seja, e também isso é meio que, eu vou dizer que é meio sinônimo você ser proativo e assumir alguns riscos, né? Porque você tem que assumir esses riscos. Imagina que você desenvolva um produto ou um serviço e aí você fala assim, será que eu lanço no mercado agora ou espero o meu concorrente lançar? Porque eu sei que ele está pesquisando, eu sei que ele também está me analisando. E se eu lançar agora, será que eu vou conseguir atender a demanda? Será que eu vou ter oferta o suficiente para atender a demanda? E se não conseguir, será que a imagem do meu produto, da minha empresa não vai cair e o meu concorrente vai atender essa demanda que para mim ficou de uma forma deficitária? Então eu tenho que ser essa proatividade, eu tenho que ter ideias novas, eu tenho que ter informações novas para o mercado, tá certo? Quando eu sou proativo, isso me leva a um outro princípio, que é o princípio da interfuncional. O que é isso, o princípio da interfuncional? É usar as equipes interfuncionais quando elas melhorem a eficiência e a eficácia das atividades de marketing. Eu contratar pessoas que saibam planejar, que saibam executar, que saibam prever as oscilações de mercado e também o planejamento de marketing. Tá certo? Às vezes a gente passa com a gente escuta algumas coisas na vida, ou a gente vê algumas coisas na vida que chegam a ser verdadeiras abominações. De que tipo, professor, verdadeiras abominações? Sempre, né, falando por mim, falando pelas empresas que eu trabalho, sempre a gente verifica assim, as melhores ideias, os melhores criativos, as pessoas que são mais competentes, eu quero trabalhando conosco. A nossa equipe tem que ser forte. Só que existem empresas que a gente verifica que eles não contratam os talentos porque a pessoa que é responsável por contratar esse talento se sente ameaçada de contratar esse talento e esse talento daqui a pouco tomar o lugar dela. Isso é um pensamento em administração, pensamento administrativo completamente retrógrado. Né? Eu preciso montar uma equipe forte, uma equipe capaz de me dar subsídios para eu me lançar no mercado de uma forma que eu não consiga correr risco. E aí, voltando, vamos falar um pouco de relações de recursos humanos. Qual que é o grande problema de recursos humanos hoje? Para uma empresa de marketing ou para uma agência de comunicação de marketing ou coisas do tipo. É contratar a pessoa certa para executar a atividade certa, desempenhar aquele papel certo, valorar o trabalho daquela pessoa de uma forma certa e reter aquela pessoa. Porque se a pessoa é tão talentosa assim, ela vai oferecer, os outros administradores que têm visão vão querer tirar esses talentos da minha empresa e eu não posso deixar, tá certo? Então eu tenho que analisar esse princípio interfuncional para falar, poxa, o meu planejamento só vai funcionar se eu tiver uma equipe correta. Sem isso não funciona. Outro princípio que está também dentro desse interfuncional é o princípio da melhoria contínua. Por que esse princípio da melhoria contínua? Continuamente, eu não falo que estão lançando milhões de produtos e serviços no mercado, então o princípio da melhoria contínua é aquela melhora continuamente do planejamento, a implementação e controle de marketing. É uma melhora contínua, tanto para planejar, para implementar, para controlar todo o ambiente mercadológico, todo o ambiente de marketing. O estudo é diário, tá certo? O estudo para eu entender esse mercado é diário. Eu não falei no início que a sociedade é uma sociedade, a sociedade contemporânea é uma sociedade que muda diariamente,
que hoje ela vai tendo desejos, ela vai tendo necessidades e vai modificando, 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 e eu tenho que estar à frente dessa sociedade, eu tenho que estar com um produto ou um serviço capaz de suprir as necessidades ou desejos dessa sociedade e tenho que fazê-lo antes da minha concorrência. Certo? Então, nesse princípio da melhoria contínua, é investir em comunicação, é investir em pesquisa, é investir em informação. Tá? Eu não consigo ter um produto atual se ele não for constantemente modificado. Às vezes não modificado na sua essência, no seu produto específico, mas às vezes a embalagem vai ser diferenciada, a forma de distribuição vai ser diferenciada, algum valor a mais eu tenho que atribuir a esse produto para ele sair no mercado. Tá certo? Um outro princípio que os profissionais de marketing, principalmente os profissionais que planejam o marketing, que faz um planejamento estratégico, precisa estar bem conceituado na cabeça de vocês, na imagem de vocês, no plano de vocês, é o princípio dos stakeholders, né? E o que é esse princípio? Eu tenho que considerar os impactos das minhas decisões, das minhas atividades de marketing, da minha empresa, sobre todos os públicos interessados na organização. Perceba que eu falei todos os públicos, eu não falei todos os meus clientes ou todos os meus consumidores. Eu falei todos os públicos que são afetados direto ou indiretamente pela minha relação mercadológica de consumo. Tá certo? Então, se eu trabalho numa empresa, exemplo, uma empresa de pneus, né, para veículos, pneus de avião ou coisa do tipo, eu tenho que verificar qual é o impacto das minhas decisões, do meu planejamento, desde lá daquele pré-produtor do látex da seringueira, até pensar o que fazer com o meu pneu depois que ele perder a vida útil. Como eu vou fazer com que esse pneu retorne? Como que eu vou fazer essa logística reversa? Será que esse pneu tem como eu reciclar esse pneu? Será que tem como eu dar uma segunda vida para ele? Por quê? Porque a sociedade pede isso, né? A sociedade pede um desenvolvimento sustentável das empresas, né? Isso é uma forma de criar valor. Né? Hoje em dia, você não consegue criar valor único exclusivamente pelo preço, ou pela qualidade ou pela força da marca. Não é tão simples assim. Tá certo? Hoje em dia, você precisa atender o mercado e hoje o consumidor, lá no princípio do cliente, tem que ser voltado para ele. E o meu cliente, eu estou percebendo que ele está voltado para apoiar empresas que são responsáveis, empresas que são politicamente responsáveis. Tá certo? Então eu tenho que analisar e tenho que verificar toda a minha cadeia de stakeholders. Todos são importantes, desde o meu consumidor final até o pré-produtor da seringueira lá, tá certo? Até o pré-produtor do metal, pré-produtor do plástico e coisas do tipo. Desde lá da extração do petróleo até o transporte, até a formação de plástico, isso ou aquilo, até o combustível. Certo? Então eu tenho que pensar nesses princípios para pensar em um marketing estratégico. Tá? Satisfação, adequação e valor para o cliente. Como que funciona isso, professor? O professor falou que o cliente, que o consumidor compra o valor percebido. Entendi, professor, mas o que é o valor percebido? O valor percebido, ele é simples de se dizer, mas é difícil e complexo de se fazer. Vamos entender isso. Ó. O cliente, quando ele compra algum produto, ele compra o valor que ele percebeu. E esse valor percebido dele, ele faz um raciocínio na cabeça dele para a aquisição do produto, dos benefícios que aquele produto tem, ou seja, os valores que aquele produto vai fornecer a ele, e ele faz uma correlação retirando os custos que ele percebe que ele vai ter que disponibilizar para ter aquele produto. Tá
tá certo? Então, uma relação de valor percebido é igual aos benefícios, aos desejos, aquilo, ao prazer que aquele produto vai me dar, menos as custas, as perdas, os incômodos que eu vou ter que sofrer para adquirir aquele produto. E aí ele faz uma análise, ele fala, será que vale a pena? Quando ele faz essa análise, será que vale a pena? Ele fala assim, compensa eu comprar um relógio de 200 mil reais, compensa eu comprar uma caneta de 50 mil reais, 70 mil reais, de 600 mil reais, compensa. Por quê? Porque o valor percebido é maior do que o custo. E esse valor percebido, muitas das vezes, não é nem racional, é mais emocional, é envolvimento que o cliente, que o consumidor tem com a própria marca, tá certo? Esses benefícios, tá certo? Os benefícios que a gente está falando, eles podem ser funcionais, eles podem ser sociais, eles podem ser pessoais e eles podem ser experimentais. Tá? Professor, eu entendo isso, mas fica difícil. Dá para dar um exemplo? Vamos pegar um exemplo simples que eu coloquei, a gente encontra no material de vocês aí. Tá certo? Um exemplo muito bom, inclusive do professor Marcelo. Né? Um exemplo bem claro. O creme dental. Tá certo? Vamos ver a relação de consumo e benefício e valor de um creme dental. Qual que é o benefício funcional de um creme dental? Para que eu compro um creme dental? Qual que é a função do meu creme dental? Manter os meus dentes limpos. Eu vou utilizar o produto, ele vai limpar os meus dentes. Essa é a função do creme dental. Esse é o benefício funcional do creme dental. Certo? Agora vamos para o lado social, professor? Vamos. Qual que é o benefício social que esse creme dental irá trazer se eu consumir? Vai me trazer um benefício socialmente falando, um sorriso bonito, um sorriso atraente, não é isso? Uma questão de estética social, né? Os meus dentes todos lindos, aquela coisa bonita, né? A gente verifica que hoje até o creme dental ficou até um pouquinho para trás, porque algumas pessoas colocam as jaquetas, as famosas jaquetas brancas nos dentes, né? Aqueles dentes todos clarinhos, perfeitos, sem nenhuma manchinha de café ou de nicotina ou amarelo pela idade mesmo, coisa tipo. Você olha e você fala assim, nossa, ele não tem dentes na boca, ele tem pérolas na boca. Né? Então a gente verifica que isso é uma questão de benefício social, né? Aquele sorriso atraente, bonito, sorriso que as pessoas comentam, nossa, como você tem um sorriso bonito, tá certo? Isso é um benefício social. E o benefício pessoal, professor? Benefício pessoal é aquela visão que eu tenho de mim mesmo quando eu estou consumindo o produto. O porquê que eu consumo aquele produto, no nosso caso, no nosso exemplo, o creme dental. Na questão de benefício pessoal, é aquela certeza que eu tenho que eu estou protegido, que eu estou com uma saúde bucal em dia, com uma saúde bucal perfeita. Tá entendendo? Então, esse é o benefício pessoal. As pessoas não precisam entender, eu já basta eu entender que eu estou saudável, oralmente falando. Tá certo? E o experimental, professor? Da onde que vem isso, esse benefício experimental? O benefício experimental é aquele benefício que eu avalio de prazer na questão do creme dental como um sabor agradável, um sabor refrescante. Né? Eu consumo esse creme dental porque ele tem também, além dele manter meus dentes limpos, além dele proporcionar um sorriso atraente, ainda, além dele ter uma saúde, dele proporcionar uma saúde bucal, ele ainda tem um sabor agradável e ele é refrescante. Perceba que tudo isso que eu falei, desses benefícios, são os benefícios que as agências de comunicação, que as ferramentas de comunicação de marketing, que a publicidade, que a propaganda estabelece quando a gente faz um comercial aí, um reclame, um filme de 30 segundos de creme dental, a gente quer transmitir às pessoas que tipo de valor? Esses valores, dentes limpos, atraentes, saudáveis
e com sabor inigualável, né? Basicamente, se a gente pegar todos os comerciais de creme dental, vocês vão olhar por diante que vocês vão começar a perceber isso nesses comerciais de creme dental. Isso é o quê? É uma estratégia do marketing, né? É uma estratégia do marketing que a gente trabalha, desse marketing estratégico, tá certo? E os custos, professores? Os custos são aqueles que são custos monetários, ou seja, aquele dinheiro, aquele valor em espécie propriamente dito, tá certo? Aquele valor que eu vou entregar à pessoa para ter aquele produto, eu repasso esse valor para a empresa, tá? Esse é o valor monetário, é o custo monetário, e mais os custos temporais, psicológicos e comportamentais. Temporais do tipo, quando que eu vou ter o produto? Será que eu vou esperar para ter esse produto ou não? Psicológicos, né? O envolvimento emocional que eu tenho com a marca. É isso? Será que eu compro aquela marca? O que aquela marca representa para mim? Né? Vamos pegar uma marca de refrigerante que é um refrigerante muito conhecido e todo mundo sabe que é um refrigerante norte-americano, um refrigerante vermelho. Então, para muitos, tá certo? Inclusive em algumas pesquisas de marketing que a gente realizou, a gente verifica que esse refrigerante não é um refrigerante. Ele é mais que isso, pô. Ele é um símbolo do imperialismo norte-americano, da força de marketing, da força do capitalismo americano. Onde estiver um refrigerante daquele, todo mundo sabe que existe ali um pedaço americano. Todo mundo sabe que aquele produto é americano e que aquele produto tem qualidade e que aquele produto tem sabor. Tá certo? Aquele produto atende, aquele produto é o desejo, tanto é o desejo que outras empresas o copiam, tá certo? Isso é a relação psicológica que o indivíduo tem, que o consumidor tem com o produto ou serviço quando a gente fala de valor. E os comportamentais, professor? Os comportamentais são aqueles comportamentos da própria sociedade. Por que eu consumo isso? Como a sociedade me vê consumindo isso? Eu sou um ser social. Se eu sou um ser social, quando as pessoas estudam o comportamento do consumidor, quando nós estudamos o comportamento do consumidor, nós temos que olhar a sociologia também, verificar a antropologia também, verificar a psicologia também. O ser humano não é assim, o ser humano não se organiza, não tem comportamentos repetitivos e para isso ele não pensa. Então eu tenho que analisar e estudar todas essas formas quando eu for falar de comportamento do consumidor, que a gente vai falar mais para frente, mas olha a complexidade disso. Por isso que eu falo, é simples dizer, difícil fazer. Né? Aqui é simples dizer, mas e para fazer? Será que é simples assim, igual eu estou falando? Ou será que vai tempos e tempos de pesquisa? Tá certo? Eu tenho que analisar que esses custos eu tenho que realizar um custo da transação e um custo de compra. O que é isso, professor? Custo da transação e custo de compra. O custo da compra é a compra efetivamente. Você lá no PDV, vai lá nos key accounts ou em algum local, no ponto de venda, e vai lá e compra. E o custo da transação? Tá certo? Como que a gente analisa isso? A gente vai verificar também com o passar do tempo. Tá certo? No material de vocês, eu coloquei um sistema de onde se criando valor como estratégia de marketing. Esse sistema não é meu, é do professor professor também, né, Philip Kotler, né, tem nos livros dele, que é o mais didático possível para a gente entender como que funciona essa sequência de valor para o consumidor, para o público, para o cliente, tá certo? Onde ele coloca na primeira imagem uma sequência do processo físico tradicional, tá? Do físico tradicional na sequência B, ele coloca a sequência de criação e entrega de valor. Vamos começar
entender o primeiro, a sequência do processo físico, aquele processo tradicional em uma relação de criação de valor. Primeiro, eu tenho que dividir entre fabricar o produto, na fabricação do produto, e vender o produto. Então são duas partes aí. Primeiro eu crio para depois eu vender. Primeiro eu crio para depois eu vender. Só que essa criação aqui, ela é baseada, tá? Ela é fundamentada em pesquisa. Lembra do princípio do cliente? O cliente é rei? É aqui, ó. Tá? Eu só vou fabricar o que o cliente quer que fabrica. Depois que eu fabriquei, eu vou vender esse produto. Tá certo? Então lá na parte de fabricação de produto, começa como? Começa com o que eu projetando o produto. Aí a gente já passou da pesquisa, tá certo? Da pesquisa de marketing. Eu já tenho um dado fundamentado que vai chegar no gerente do desenvolvimento de produto e ele vai projetar esse produto. Projetou o produto, tá certo? Fiz o produto existe. Para que esse produto existe? Eu vou começar a analisar para suprir uma necessidade ou um desejo humano desse mercado. E esse desejo, essa necessidade não pode estar suprida pela concorrência. E se lá estiver, eu vou criar algum valor a mais nesse meu produto aqui que vai suprir uma necessidade ou um desejo que a concorrência não analisou. E aí eu vou passar para a parte de fabricação do produto. Eu já vou produzir, já vou fabricar um produto com essa noção de valor, tá certo? Projetei para suprir uma necessidade e fabriquei. E agora, professor, o que é isso? O que eu faço com esse produto? Eu vou vender o produto. Não adianta eu ficar com esse produto para mim, tá certo? Então eu vou vender o produto. Eu vou determinar um preço nesse produto. E olha que simples. É nada, né? Não é simples assim, né? Determinar um preço do produto. E olha que complexo é. Só essa palavra determinar um preço do produto já daria para fazer aí 3 ou 4 aulas, 5 ou 10 artigos só para definição de preço. Porque olha que interessante, quando eu falo estou definindo o preço, eu tenho que definir um preço que seja aceite pelo mercado, que seja aceito pelo mercado, tá? Que o meu consumidor, o meu cliente seja capaz de pagar, tá certo? Só que ao mesmo tempo esse preço tem que trazer lucro para a minha empresa, tá certo? Monetário, dinheiro em espécie, e ao mesmo tempo tem que valorar a marca. Porque imagine essa empresa de refrigerante fazendo os seus produtos a um preço dos refrigerantes de segunda ou terceira linha da mesma empresa. O que vocês, como consumidor, iriam pensar? Nossa, abre aspas, vocês pensariam assim, ó, e eu acho que essa empresa está passando por problemas, eu acho que vai fechar, eu acho que já não está com maior qualidade, a qualidade já não é a mesma, né? O serviço já não é o mesmo, está desvalorizando, né? Porque a gente tem na cabeça, quanto mais caro eu pago, melhor é. Não é isso? É isso que a gente tem na cabeça, tá certo? Então, olha como que é difícil determinar um preço. Atender o mercado, atender os objetivos da minha empresa e atender os objetivos de valoração de marca. Muito complexo isso, gente, para a gente estudar. E a gente vai dar uma olhada nisso, tá certo? Depois que eu estabeleci um preço, o segundo passo é vender, né? Mas vender não é só aquela relação de troca. Eu posso vender mesmo sem entregar o produto. Eu posso vender mesmo para o cliente que não tem condição de comprar o produto. Não tem condição agora, mas daqui 2 dias, 5 meses, 5 anos, ele vai consumir esse produto. Ou vocês conhecem alguém que não gostaria de um carro de uma marca X, Y, Z? Vocês conhecem alguém que não gostaria de colocar no pulso um relógio da marca Philippe Patek, da marca Rolex ou coisas do tipo? Vocês conhecem alguém que não queriam assinar com uma caneta Parker, com uma caneta Montblanc, né? E agora já está vendida a marca. A marca já está vendida, eu só não adquiri o produto, mas a marca já está na cabeça do consumidor. A marca já está no cliente, já está na cabeça do meu cliente.
E como que eu vendi isso? Através dos anúncios e da promoção. E a promoção aqui não é aquela promoção pague 2, leve 5. Não, é o ato de promover o produto, o serviço, a marca, a empresa, tornar público, fazer com que o meu cliente que foi segmentado, o meu consumidor, entenda todo o valor. Ou seja, eu vou fazer uma promoção do meu produto que ele entenda todo o valor daquele produto ou serviço. Passando isso, a gente vai para a outra parte, que é a distribuição. Aí a gente pode falar de logística, né? Imagine eu distribuir, criar um produto ou um serviço, vender o produto ou um serviço e o produto não está no mercado. Né? É muito difícil. E aí o meu concorrente, que não fez campanha nenhuma de comunicação, que não promoveu produto nenhum, vai lá e lança o produto também, só que não fez campanha nenhuma. O consumidor, quando chega lá, ele vai buscando o meu produto, e o meu produto, por um erro de logística, não está ali naquele hipermercado. O que o consumidor vai fazer? Vai voltar para casa sem nada? E vai esperar o meu produto na gôndola? Não, ele vai consumir o da concorrência. E se o da concorrência for bom, tchau, tchau para o meu, já é natimorto. Tá certo? Meu produto já ficou para trás. Olha que interessante. E depois que eu distribuí, acabou a relação de marketing estratégico? Não, não acabou não a relação de marketing estratégico. Eu tenho que prestar assistência. Por que eu tenho que prestar assistência? Para verificar se o produto precisa de melhora. Qual a melhoria que o cliente, que o consumidor fala que o produto precisa para eu voltar lá com o projetista, né, aquele gerente de produto, para projetar um produto que atenda às necessidades e agora, na realidade, aos desejos do meu consumidor. Viu como que essa primeira imagem do Philip Kotler é bem didática? Né? Vamos para a segunda, a sequência de criação de valor para o produto, e aí a gente verifica que nessa criação de valor aí, nessa sequência de criação do valor, tem um espaço a mais aí, que é a comunicação, né? Comunicar o valor. Olha que interessante. Eu tenho lá como primeira a questão de selecionar o valor. Eu estabeleço qual é o valor. Eu segmento os meus clientes para definir o que esses clientes entendem como valor. Eu vou lá da classe socioeconômica A, B, C, D, E, F, entendeu? Para quem é esse produto? É para a classe socioeconômica A? O que ela entende sobre a questão de valor? E aí eu vou selecionar, segmentei esses clientes, vou buscar foco nesse mercado, para atender esse mercado. Os outros mercados não escolhidos, eu deixo de lado, eu só vou ter foco em um mercado. Tá certo? Porque eu não quero perder a identidade valorativa do produto ou do serviço. Por quê? Porque eu tenho que me posicionar, eu tenho que fazer um posicionamento de valor para esse segmento de mercado. E aí tudo bem, fiz lá, selecionei o valor que eu quero para aquele produto. E perceba que aqui a gente está falando de valor, tá, pessoal? A gente não está falando de preço, não, a gente está falando de valor, é o valor percebido. Então, imagina, selecionei certo o valor. Aí eu vou para o próximo não slide, mas a próxima segmentação aí, que é fornecer o valor para o produto. Eu já sei qual é o valor que eu quero, agora eu tenho que fornecer esse valor para esse produto. Tá? Começa através do desenvolvimento do produto. Eu já entendo o que o meu consumidor entende como valor e eu vou colocar esse valor lá no projeto de desenvolvimento do produto ou serviço. Se esse meu relógio Philippe Patek, se esse meu relógio Rolex, essa minha caneta Montblanc tem que ter um diamante, porque o consumidor entende que valor é diamante, eu tenho que colocar aqui no desenvolvimento do produto. Tá? Eu vou ter que colocar no desenvolvimento do produto e depois eu também tenho que colocar no desenvolvimento do serviço. Tá? Como assim, professor? Desenvolvimento do serviço. Imaginem que vocês vão numa joalheria famosa comprar aí para vocês mesmos ou para presentear alguém uma joia. Né? Imagina uma joia. Qual é o serviço da relojoaria, da joalheria? Qual que é o serviço que ele presta?
Serviço de atendimento, né? Ele vai atender você. E aí é diferente você chegar numa joalheria para escolher um relógio desse, ou uma caneta, ou uma joia específica, e você ser atendido com uma pessoa que fala bem, tá certo? Uma pessoa que entende do que está falando, não de um simples tirador de pedido. Tá certo? E nem também de um vendedor, mas de um consultor, a pessoa que sabe qual que é o maquinário do relógio, a pessoa que sabe quantos quilates tem o diamante, a pessoa sabe qual é a coloração e a tendência daquele diamante que tem no relógio ou na caneta, tá certo? A pessoa vai lá e quando ela está demonstrando o produto para você, ela traz champanhe, se você preferir ela traz uísque, se você preferir ela traz vinho, se você preferir ela traz uma água. Tá certo? Então tudo isso é desenvolvimento de serviço, porque eu não vendo só um produto, eu tenho que vender também serviço. Eu tenho que fornecer valor através de produto, através de serviço. E aí eu entro novamente na determinação do preço. Quanto que o cliente entende que receber um relógio com X% de diamante é importante? Quanto que o cliente entende que beber um prosecco, beber champanhe, beber uísque, vinho ou uma simples água quando está realizando a sua compra é importante? Tá certo? Quanto que o cliente entende que pela dificuldade de se deslocar até a joalheria, ele solicita o joalheiro e o joalheiro vai até a sua residência para ele ficar mais tranquilo na hora da escolha. Quanto isso vale para ele? Aí eu começo a determinar o valor, né? Valor, a determinação do preço que ele vai pagar, tá certo? O preço que ele vai pagar é relativo ao valor que ele vai perceber. Tá? Aí nessa determinação de preço eu vou buscar as fontes, vou fazer uma busca de fontes de fabricação. Como assim, professor, busca de fontes de fabricação? Da onde veio esse diamante? Que tipo de pessoa trouxe o diamante? Será que ele veio pelos meios legais ou pelos meios ilegais? Quanto custou para trazer esse diamante? Quem tem esses diamantes? É específico? É exclusivo? Sim ou não? Porque é isso que eu estou comprando, o valor percebido. Não estou comprando um diamante simples. Eu quero saber da onde que veio, tá certo? Como foi fabricado, da onde surgiu isso, tá? Eu verifico isso. E depois de realizada essa busca de informação, repassada para o cliente, o que eu vou fazer com ele? E a distribuição? Distribuição e assistência para esse produto ou desse produto. Tá? Como que eu faço isso, essa distribuição? Ele mesmo quer desenhar um relógio específico, a joia específica. Né? Quanto custa, quanto tempo ele vai ter que esperar para verificar e depois de escolher da joia que você tem, porque é lógico que você não vai ter em estoque, porque dependendo do segmento lá de seus clientes não querem um produto específico que todo mundo tem, né? Ele quer que é unanimidade, né? Ele quer que todo mundo olhe e fale assim, só existe o seu, né? Ele quer um super diferencial, né? Então tem que distribuir isso, tem que dar uma assistência. Como que vai funcionar essa assistência? Depois que eu fiz isso, eu criei um valor, eu forneci um valor para o cliente. Ó, é único, exclusivo, é só o seu. E agora, como que eu faço? Acabou a relação de marketing? Não. Agora é que começa a comunicação do valor. Eu criei esse valor e eu tenho que gritar para os 7 mares, para os 4 cantos, que eu tenho algo de valor, que a minha empresa desenvolve e disponibiliza algo de valor, tá certo? Esse algo de valor é feito através da comunicação de marketing. Por quê? Porque quando eu tenho algo de valor, esse algo de valor ele fortalece a imagem na venda do produto, na comunicação da venda do produto. Então ele faz com que eu promova esse produto de uma forma forte, de uma imagem forte. E aí eu pego e vou buscar as ferramentas de comunicação de marketing, dentre elas a propaganda. Perceba, eu falei a propaganda está no
no slide, no material de vocês, a propaganda, não está a publicidade. Por quê? Porque a propaganda cria um conceito. A diferença de propaganda e publicidade é que a propaganda ela cria um conceito, ela propaga uma imagem, ela propaga uma ideia. Ela não só está buscando única e exclusivamente um retorno econômico. É mais que isso. A gente não está falando de valor. Se a gente está falando de valor, o mercado certo, a ferramenta certa de comunicação seria a propaganda e não a publicidade, não as relações públicas, não o jornalismo, não o marketing direto, tá certo? E agora, professor, nos processos centrais dos negócios, da criação de valor, primeiro que eu tenho que entender, eu tenho que fazer uma análise de mercado, eu tenho que compreender o mercado que eu estou atuando. Depois, realização de uma nova oferta. Eu sei o que o mercado precisa, eu sei onde eu estou atuando e eu verifico e falo assim, ó, ainda não suprir essa necessidade, eu vou supri-la. Ainda não criaram um valor para esse produto específico, vou criá-lo. Por quê? Porque eu vou ofertar o que a concorrência não tem. Tá certo? Porque se eu faço isso, eu trago algo novo para esse mercado. Trazendo algo novo para esse mercado, eu começo a valorar o mercado. Eu começo a ser valorizado com relação à marca de produtos, serviços da própria empresa. Fazendo isso, o que eu consigo? A aquisição de clientes. O cliente entendeu o valor e ele consumiu o produto. Consumindo o produto, isso me leva ao gerenciamento de relacionamento com os clientes. Manter os clientes próximos, estreitar as relações. Ele é meu cliente, ele não é simplesmente o meu comprador. Ele é meu cliente, eu quero ter uma relação maior com ele. Sabe aquela questão de lá atrás, quando a gente era bem pequeno e você lembrava que quando você ia comprar, tinha lá as pessoas que vendiam na vendinha, né? Na vendinha não é do tempo de vocês, mas assim, existiam umas vendinhas de bairro que a pessoa marcava assim, falava assim, ah, você é filha de fulano de tal, a pessoa conhecia tudo da sua família, a pessoa conhecia tudo você, a pessoa confiava em você. Tá certo? A pessoa te conhecia, então a pessoa estreitava o relacionamento dessa relação mercadológica. E toda vez que você ia comprar na mesma venda. Então leia-se venda hoje, grandes corporações. Leia-se bairro, mercado. Leia-se você que ia comprar clientes, consumidores. Tá certo? É isso que a gente tem que começar a analisar. E também é lógico, quando você chegava lá na venda, quando você chega para a aquisição de um produto, você tem um pedido. E qual que é um dos grandes lances de marketing? Gerenciar os pedidos. Fazer com que os pedidos não fiquem esperando, fazer com que os pedidos sejam atendidos. Né? O que é uma grande lance do marketing? O marketing trabalha com duas ferramentas, ou ele busca duas ferramentas que são primordiais. A primeira, tempo, e a segunda, ideia. Ou a primeira ideia e a segunda, tempo, independente. Tá? Eu tenho uma ideia para lançar no tempo certo, para ter retorno no tempo certo. E eu tenho um tempo certo para ter uma ideia nova. Então é assim que relaciona-se o marketing estratégico. Tá bom? E alinhamento, professora, tem que ter um alinhamento, né? Na biografia que o senhor passou, tem um alinhamento aí, né? Na biografia que o senhor usa, tem um alinhamento. Que alinhamento que é esse? O alinhamento dos meus produtos, do meu marketing estratégico, do meu objetivo, do meu planejamento de marketing estratégico, ele tem que estar bem alinhado e bem elaborado com relação à missão, visão, valores e negócio da empresa. Missão, por que a empresa existe? Por que ela foi criada? Visão, onde ela quer chegar? Será que ela quer ser líder de mercado? Que ela quer ser sinônimo de tecnologia? Sinônimo de inovação? Qual que é a visão dessa empresa? Tá certo? Ela foi criada para trazer facilidades à população, ela tem uma visão de querer ser lembrada como inovadora, ser sinônimo de inovação. Os valores que ela utiliza para chegar a essa visão são comprometimento, são trabalho em equipe,
valoração da pessoa humana, valoração do mercado, valoração do comércio, respeito. Então, esses são os valores. E o negócio da empresa, é aí que mora o perigo. É aí que mora o perigo, é entender o negócio da empresa. Que tipo de negócios a empresa fabrica, a empresa desenvolve. Vamos dar um exemplo simples aí, mais voltado para a área de publicidade e propaganda, para a área de comunicação e, consequentemente, para a área de marketing também. Existia uma empresa, e existe uma empresa, que ela perdeu muito tempo, não vou nem dizer share, mas ela perdeu muito tempo até entender qual era o negócio dela. Era uma empresa que ela fabricava, não era o negócio. Perceba o que eu estou falando, ela fabricava papel fotográfico e câmera fotográfica. E ela entendia que o negócio dela era papel fotográfico e câmera fotográfica. Quando ela fazia a comunicação dela, ela falava dos mainframes, da capacitação de retração de luz, do papel, tá certo? Se aquele papel era vernizado, se não era vernizado, que o papel veio de não sei da onde. Então era muito mais científico. Esse era o negócio que ela acreditava, que ela disponibilizava no mercado. Até um dia uma empresa de pesquisa de marketing analisar e falar assim, poxa, eu acho que você está vendendo pouco ou você não está conquistando o mercado, porque esse não é um negócio da sua empresa. Vender papel fotográfico e vender máquina fotográfica, não, esse não é o negócio da sua empresa. Ah, qual que é o negócio da minha empresa? O negócio da sua empresa é fazer aquilo que o ser humano mais quer. Mas o que o ser humano mais quer? Fazer parar o tempo. Como assim fazer parar o tempo? Momentos bons, você para o tempo para fazer com que aquele momento nunca passe. Isso chama-se fotografia. Né? Eu vou capturar aquela imagem e fazer com que aquele momento bom se perpetue. Esse é o negócio da empresa. E aí percebam, antes a comunicação de marketing, o marketing estratégico, era voltado sempre para a questão do valor como ciência, valor racional. Tá? A divulgação era através de razão. Tá? A campanha de comunicação era feita através da razão. Porque a câmera tem não sei quantos megapixels, a câmera tem uma capacidade de refração de luminosidade de X, a câmera tem meio frame de tantos, a câmera tem uma qualidade óptica de tanto, o papel tem UV não sei o que, o papel tem um design não sei o que, o papel tem uma película protetora, e aí o consumidor ficava assim, ó. Tá, mas eu não sou especialista nisso, não sei nem o que é uma capacidade de refração de luminosidade. Aí, quando a empresa entendeu qual era o negócio que ela se prestava, ela passou a olhar assim e fazer comunicações do tipo: olha, mãe, como é lindo o seu filho quando está nascendo, vai lá, tira uma foto. Olha que nascer do sol maravilhoso com a pessoa que você ama, com a pessoa que você gosta, um casal de namorado. Vai lá, eterniza esse momento. Olha que legal seu filho ganhando, seu filho participando do primeiro campeonato de escola. Vai lá, registra esse momento. Olha que linda a foto. Você não precisou falar que a câmera era isso, que o papel era isso. Você simplesmente verificou que o seu negócio era emocional. E o que baseava o seu negócio emocional era o científico. Mas não era o científico o seu negócio. O científico a razão viria para dar qualidade ao seu produto. Mas o que você vendia mesmo, você vendia pelo sentimento, pelo coração. Olha que interessante quando a gente tem essa ampla visão do negócio. Tá certo? Gente, para finalizar, tá? Para não ficar um vídeo muito grande, que a gente também vai trabalhar
durante a semana nas aulas ao vivo. A gente vai falar sobre as principais ferramentas, a gente vai só dar um nome das principais ferramentas e a gente vai discuti-las em sala, tá? Existem mais ferramentas de marketing estratégico, mas essas são as principais. Essas são as principais de um planejamento estratégico de marketing, tá? Primeiro é o plano de marketing. Tá? O que vem ser o plano de marketing, o que vem ser um plano de negócios de marketing, o que vem ser esse documento, a gente vai discutir em aula. Também a gente vai discutir a relação do Customer Relationship Management. Né? A gente vai ver o que é esse famoso CRM, essa questão que vai colocar o cliente e a empresa mais juntos, vai fazer um relacionamento melhor entre empresa e cliente. A gente vai analisar e vai estudar também como principal ferramenta de marketing, a questão da análise SWOT, né, análise de um mercado de uma forma ampla, com pontos positivos, pontos negativos, ameaças, oportunidades. A gente vai verificar como a gente faz uma segmentação de mercado, uma seleção de mercado como ferramenta. Tá? A gente vai verificar o que vem a ser o SIM, aquele sistema de informação de marketing. Que tipo de informação que eu tenho que buscar para desenvolver lá um produto, um serviço ou criar um valor. E finalizando, o que dá base para a minha decisão é a pesquisa de marketing. E isso também a gente vai estudar. E para o vídeo não ficar muito longo, que já passou de 1 hora eu falando aqui, a gente deixa para comentar isso nas nossas aulas ao vivo, tá bom? Um grande beijo no coração de vocês, espero vocês ao vivo aí para a gente interagir.